Olá pessoal, nós vamos para a nossa aula número 19, que trata-se do conceito da distância entre um ponto e um plano. Bom, para isso é necessário que a gente crie aqui no GeoGebra um plano. E eu vou criar usando o conceito de 3 pontos. Então eu vou criar um ponto A, com coordenadas 2, 1 e 3, 2, 1 e 3. O ponto B, com coordenadas 1, 1 e 3. E o ponto C com coordenadas 3, 2 e 3. 3, 2 e 3. Pronto. Através desses 3 pontos, eu vou criar um plano. Então, eu quero um plano que passe por 3 pontos. Essa é a condição. Ponto A, ponto B, ponto C. Pronto. Criamos um plano que o GeoGebra chamou de plano A, cuja equação é z igual a 3. Ou, se você quiser, essa coordenada é 0 do x, 0 do y, 1 do z, menos 3 do d, igual a 0. Beleza. Bom, por esse plano, eu vou fazer com que uma reta passe por esse plano, com coordenadas A e B. Então, eu quero uma reta que tenha 2 pontos, os pontos A e B. Tá aí. Qual a distância entre essa reta e esse plano? Ou, melhor, qual a distância entre o ponto A e esse plano? Ou ponto B e esse plano? Ou ponto C e esse plano? A distância é exatamente 0, porque tanto os pontos A, B e C, quanto a reta, que o GeoGebra chamou de reta F, estão pertencentes ao plano. Então, não há distância entre eles. Concorda? Você pode ver nessa perspectiva. Os 3 pontos e a reta, eles pertencem ao plano. Então, a distância entre eles e o plano é exatamente 0. Agora, eu vou criar uma outra reta através de um vetor diretor. Então, eu quero um vetor que seja um vetor que tenha o ponto C como uma das coordenadas. Então, está aqui. Esse aqui é um vetor. Eu vou criar uma reta que passe por esse ponto C e tenha a direção do vetor diretor que o GeoGebra chamou de U. Então, eu quero uma reta que tenha a condição de ponto e vetor diretor. O ponto é o ponto C e o vetor diretor é U. Pronto. Se eu perguntar para você qual a distância entre essa reta que o GeoGebra chamou de reta G, ok? Aqui, ó, você pode perceber que o GeoGebra chamou de reta G. Qual a distância entre essa reta G e esse plano? Exatamente 0, porque a reta G e o plano, a reta G está contida no plano. Né? Ela intercepta o plano em um determinado ponto. Então, a distância entre essa reta G e o plano é exatamente 0. Então, eu preciso de uma reta que não seja pertencente ao plano e nem corte esse plano. Ou seja, uma reta que tem uma determinada distância em relação ao plano, só pode ser uma reta paralela a esse plano. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos criar um ponto D. Esse ponto D ele tem as seguintes coordenadas: 0, 3 e 0. Pronto. Foi criado um ponto D. Você pode observar que é exatamente aqui no plano cartesiano do GeoGebra. E eu quero saber a distância entre esse ponto D e esse plano. Bom, eu vou criar uma reta, então. A distância entre esse ponto e essa reta, melhor dizendo, é exatamente 3 unidades. A gente pode ver por aqui. Ó. Pelo próprio GeoGebra, a gente plota aqui nessa relação, com essa perspectiva, e a distância do ponto D até esse plano tem exatamente 3 unidades. É o que a gente pode observar aqui. Mas eu quero calcular essa distância, né? Que aqui no GeoGebra ficou fácil de visualizar. Eu quero calcular essa distância. Então, qual vai ser o procedimento aqui? Então, vamos lá. A distância, vamos abrir um pouquinho mais de espaço aqui. Está legal aí. A distância entre um ponto e um plano, que geralmente a gente chama de plano alfa, plano beta ou plano π, a gente vai simbolizar desse jeito aqui. A distância entre um ponto e um plano é exatamente, vamos pegar aqui uma reta, tá legal, exatamente o módulo da equação do plano, que no caso é AX mais
BY mais CZ mais D dividido pela raiz quadrada dos coeficientes que pertencem ao plano, os 3 coeficientes que possuem variável, é claro. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E é claro que essas coordenadas x, y e z são as coordenadas do ponto que eu quero medir a distância em relação ao plano. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer. A distância entre o ponto qualquer e o plano, que eu vou chamar de plano π, é exatamente, vamos lá. Qual é a equação do plano? A equação do plano é z menos 3. A equação do plano é módulo de z menos 3. Apenas isso. E aqui no denominador, eu vou ter a raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é o valor do A, da coordenada do plano, né, da equação do plano, mais o B, que é 0 também ao quadrado, mais, aqui, quem está com z vale 1, a gente tem que lembrar aqui que tem o coeficiente 1, né, multiplicando a variável z mais 1 ao quadrado. Legal. Bom, agora eu vou precisar das coordenadas x, y e z do ponto que eu quero medir a distância, que é exatamente esse ponto D. E as coordenadas dele são, vamos escrevê-lo aqui, o ponto D tem a seguinte coordenada. Para o x é 0, para o y é 3 e para o z também é 0. Perfeito? Então, vamos substituir aqui. O 0 não tem como eu substituir, porque não tem o coeficiente x, não tem o coeficiente de x, não tem o coeficiente de y, mas tem o coeficiente de z. Então, eu vou substituir aqui 3 vezes 1 vezes 3, então vai ficar a distância do ponto até o plano, vai ficar aqui, melhorou, né? O módulo de 1 vezes... Quem é a coordenada z do ponto D é 0. Então, 1 vezes 0, menos 3, módulo disso, dividido por 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0 e 1 ao quadrado é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Bom, o módulo, então, 1 vezes 0 dá 0, menos 3 dá menos 3, o módulo de menos 3 é 3. E 3 sobre 1 é exatamente 3 unidades. Então, quer dizer, a distância desse ponto D aqui, ó, até esse plano, vale exatamente 3 unidades. E é isso que a gente visualizou no GeoGebra, ok? Então, essa foi a aula número 19, que trata-se do conceito de distância de um ponto até um plano. Você pode perceber que a distância de um ponto ao plano é necessário que esse ponto seja perpendicular ao plano, que é a menor distância possível, né? Então, o plano está aqui, é necessário que a gente tenha, então, um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus entre a reta que passa pelo ponto e a reta que vai fazer interseção com o plano, né? Então, a distância menor possível é a distância perpendicular do ponto em relação à reta. Ok? É isso, então.